Olá, eu sou Adriana Saman e hoje eu estou aqui com uma pessoa que vai falar sobre arquitetura corporativa, arquitetura comercial, arquitetura ligada aos negócios. E você do mercado imobiliário que me ouve, quantas vezes um imóvel desafiador ou que já foi desocupado por alguma empresa ou que está parado e não tem um norte muito certo em termos de uso, de funcionalidade, fica num lugar onde você tem poucas possibilidades para efetivar um negócio de sucesso. Então, com essa conversa de hoje, acho que você vai entrar num território que provavelmente abre possibilidades que talvez você ou sua empresa não tenham vislumbrado antes. E é com muita satisfação que eu recebo aqui Marcelo Stancati, da A9 Arquitetura. Isso aí. Tudo bom, Marcelo? Obrigado, Adriana, pela oportunidade de bater um papo aqui. É um prazer sempre discutir e trocar uma ideia sobre esses assuntos, né, que abrem a cabeça, né, para novas demandas. E vamos lá. Vamos lá, vamos conversar. Vamos em frente. Então, a gente até teve uma conversa por telefone, rapidamente, né? Poxa, do que a gente fala, e você trazendo muito a tua realidade. Olha, Adriana, eu faço trabalhos para clientes finais, né? Difícil passar pelas imobiliárias, e até trazendo isso aqui hoje, né? Como é importante a tua fala, porque o cliente final geralmente ele tem embora ele não saiba exatamente o que ele quer, mas ele já sabe o caminho a procurar, né? Normalmente, já vem com uma necessidade específica, né? Ampliação, reforma... Sim. Diminuição de espaço, né? Na pandemia a gente teve bastante demanda nesse sentido, né? Que as empresas devolveram os espaços e precisavam enxugar ou desmontar. Então, já vamos aí. Então, nós vamos falar de mercado imobiliário, mas eu quero que você conte um pouco a tua história. Tá, A9, você, e vamos chegar na pandemia. Ali foi uma virada de chave para muita coisa, né? Acho que para todo mundo. O mercado deu uma mudada grande, né? Bom, a A9 é uma empresa que tem... a gente está com esse nome, com esse conceito desde 2018. Eu tenho 24 anos de formado já. Mas essa trajetória até chegar a 2018, são aventuranças que a gente chama, né? A gente passa por alguns escritórios, tive sociedade com alguns colegas, coworking, dividimos espaços. Então, foi uma trajetória muito rica até chegar até então. Quando a gente decidiu assumir a A9, foi por uma questão de posicionamento do que a gente entendeu, do que a gente tinha vivido nos últimos anos, e a gente entendeu que a nossa entrega é muito mais para marcas. Acima de tudo, a gente entende que a gente não foca no residencial. É uma arquitetura que a gente tenta traduzir os conceitos das empresas nos locais físicos. Um dos principais fatores que trouxe isso para a gente foi a atuação com agências de publicidade. Então a gente vai fazendo alguns links, né? Eu comecei a atuar no mercado publicitário, tinha esse desejo desde sempre, assim, por alguma coisa que a vida nos puxa, mas em 2000... Como arquiteto? Como arquiteto, já como arquiteto. Sim. Mas antes da arquitetura já tinha esse interesse pelo universo publicitário, mas eu sabia que minha vida seria no dia a dia com a arquitetura. Mas, enfim, a vida me colocou num desafio lá com uma agência de publicidade para começar a fazer layout de eventos. Ali eu descobri um universo. Como é que a gente trabalha eventos e organiza isso para promoção de marca, desafios de layout, enfim, realmente é uma dinâmica completamente diferente do que eu estaria acostumado, né? Sim. E ali eu entendi que existia algo que o mercado estava se desenvolvendo no Brasil ainda, assim. Já tinha muita coisa acontecendo, mas tomou uma proporção muito grande de uns anos para cá. De 2014, 15, ali a coisa tomou uma proporção bacana. A gente começou a ter mais investimento, isso por parte das empresas, dos summits. Então, sim, né? Só para a gente se situar, você trabalhava aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba sempre mais atendimento nacional. A gente acaba tendo. E empresas, que tipo de empresas? Então, a gente começou atendendo agências de publicidade porque elas traziam concorrências de empresas. Então, vamos dar um exemplo vamos ter um lançamento de um novo motor de um caminhão. Coisa simples assim. Então, você faz um evento de promoção, ou vai ser numa feira, ou vai ser na própria sede da empresa. Então, vou dar um exemplo da Volvo aqui. A gente trabalhou muito lá na casa do cliente. São eventos, eles têm um centro de eventos interno, então a gente fazia os layouts. E eu comecei a me aperfeiçoar nesse universo e fui me aprofundando no que é ser cenógrafo, né?
que também é uma área que eu tinha uma vivência muito próxima, porque eu tenho um lado que eu sou músico também, então venho dessa... Da arte, da né? arte. Tem que ser artista, né, para olhar para esse lugar, não tem como. Então esses olhares, eles vão sendo somados, né? E eu me aprofundei muito... O que você toca, Marcelo? Guitarra, legal. Eu me aprofundei muito nessa questão da cenografia, e aí eu descobri um universo muito legal, e eu consegui conjugar isso, o meu jeito de ver o mundo, com a música, com a arquitetura, com a branding, que é uma coisa que também a gente estuda pra caramba, de posicionamento de marca, aí sim vem de encontro que a gente começou essa conversa aqui, para falar como é que as empresas se posicionam, né, nos espaços. Então, quando a gente recebe uma demanda, às vezes, de uma empresa, posso ir e voltar à pandemia aqui rapidamente, a gente precisa de um novo espaço, ou para ampliação, ou para encolher, como é que isso vai ser recebido pelos colaboradores, né? O mesmo raciocínio do evento, eu preciso criar um evento, uma organização para que eu passe uma mensagem, né? A pessoa vai no evento, eu tenho que sair com um conteúdo muito rico. A mesma coisa numa sede de uma empresa, eu preciso reter talentos, eu preciso fazer com que as pessoas se sintam à vontade lá. Então tem um estudo... Estimular a criatividade, estimular a produtividade. Exatamente. Permanência, né? Sim. Bem-estar, então a gente tem técnicas aí com biofilia, que a gente tem vários estudos que mostram um elevado percentual de satisfação do colaborador dentro da empresa, isso aumenta o rendimento e traz uma margem maior para a empresa de receita. E assim, embora a arquitetura tenha isso nas cadeiras acadêmicas, me parece que também é um lugar intuitivo, né? É também um lugar de um outro profissional que consegue ir um pouco além nessa subjetividade da arquitetura, né? Eu acho que a beleza disso é isso, né? De você fazer uma coleção de vários fatores. Também foi o que eu aprendi muito no mercado, na publicidade. A gente vai fazer uma campanha, você que é da área vai saber, né? A gente vai ter o redator, o diretor de criação, vai ter o pessoal, diretor de arte, vai ter o designer gráfico, vai ter o cenógrafo, vai ter o fotógrafo, vai ter o filmmaker, vai ter o pessoal de produção. É uma equipe muito grande, com muita bagagem de cada um que precisa ser somada. Então eu aprendi a trabalhar com esse pessoal sendo um dos fornecedores, entendendo como se posicionar no meio dessa galera aí. E aí você enriquece muito o teu vocabulário, né? Você aprende muita coisa de tudo, assim. Técnica rápida. Outros olhares, né? Você fica com um pouco do olhar do fotógrafo, um pouco com o olhar do publicitário, do redator. Do diretor de criação. Isso, acho que você é obrigado. O iluminador, o cara do som, acho que tudo entra no bolo, né? É muito legal. A gente fez um evento recentemente que a iluminação... a gente teve a felicidade de trabalhar com um iluminador gaúcho, e foi lá em Fortaleza o evento. Então, você imagina, a gente do Brasil inteiro se movimentando para Fortaleza para transformar aquilo... 5 dias de montagem, 3 dias de evento e desmonta. É efêmero, passa muito rápido. Sim. Mas é muito rico o trabalho que a gente consegue construir. Você falando disso, sabe que me lembra, assim, o começo da minha carreira, o comecinho, lá em 1819, eu trabalhei numa empresa de eventos. Eu comecei... 1819, faz tempo. Faz bastante tempo. Eu comecei com eventos. Era uma empresa chamada Veritas, lá em São Paulo, eu sou de lá, e a gente viajava atendendo, imagina, o Bamerindos e o Banestado daqui. Então, sem querer, nem sabia que ia morar em Curitiba, mas já atendia muito essa praça. E eu lembro que, assim, praticamente eventos era assim, a gente contratava uns arranjos de flores, uns canhões de luz, um laser. O laser era o máximo daquela época, aquele laser azul, verde, né, para fazer uns desenhos, não sei aonde. E a gente tinha 2 andaimes com os 2 telões, onde a gente passava... Nossa, agora eu vou me entregar mesmo. Passava carrossel de slide. Olha só, na mão. Na mão. Não era nem o cara com o botãozinho assim. Ficava uma pessoa ali, uma dessas pessoas era eu tinha 19 anos, eu gostava de ficar em cima do andaime. Vou subir no andaime, vou ficar lá vendo tudo. E, cara, assim, eram uns 10 elementos que a gente tinha pra dar corpo, né? E virava um espetáculo. Né? Então, eu sei um pouco disso porque o evento, ele é muito complexo. Você tem que levar uma estrutura muito grande pra uma coisa que é efêmera. Ela vai durar aquela noite, mas ela tem que ser impecável, tem que ser potente, né? Você trouxe uma questão importante, tem que ser orquestrado, né, para funcionar bem. Então, a cenografia tem esse papel de possibilitar, você cria um pano de fundo para que isso aconteça. Sim. Às vezes, na cenografia, ela é uma intervenção muito simples, mas ela está pensada para que tudo flua. Então, vou dar um exemplo muito simples aqui. A gente tem uma tela de LED, um palco branco. É isso que precisava para aquele momento. Então, você tem um entendimento do que você precisa entregar
Essa leitura é a mais importante de todas. E deixa eu entrar aí num lugar, porque assim, a gente tem ido a vários eventos, a gente está no mercado, né? Os summits da vida. E parece que assim, né? Eu vou falar de arquitetura, mas vou falar de comportamento também. Tem um padrão acontecendo. Sim. Que assim, são os auditórios super escuros, absolutamente escuros, aqueles palcos gigantescos, aquelas gravações de LED nababescas, assim, né? Com aquela trilha sonora, tipo, apoteótica, e aquele cara que emerge do Olimpo para dizer a grande verdade da sua vida. E isso tem mexido com as pessoas, e as pessoas são absolutamente impactadas, mas o layout, ele virou assim uma fórmula meio que geral, tá todo mundo fazendo isso. Não sei se... Bom, os eventos que eu tenho ido têm trazido essa proposta, entendeu? Eu tive no da Loft agora em São Paulo, que era da antiga Credipago, né? E assim, o ano passado, num outro... Assim, todos eles com esse... De onde vem isso? Como é que isso se estabelece? É uma leitura do teatro, né? Se você pensar bem, você tem lá um apresentador, um ponto focal com um pano de fundo que passa esse conteúdo. Então você foca. É importante que a pessoa tenha atenção para aquele momento, e aí tem essa grandiosidade que você coloca. E por que essa grandiosidade está na moda? Assim? Por que o pessoal elegeu assim, né, um triunfo, uma entrada triunfal, um ritual, né? Storytelling, eu acho que é uma narrativa que é construída e tem um impacto, que não tem impacto, né? Um grande show é assim também, você vai ver grandes bandas que a gente assiste, grandes espetáculos, tem essa história acontecendo também, então você sai impactado, volta para casa com aquela emoção. Isso faz parte, porque mexe com o nosso sistema, enfim... límbico. A gente fala um pouco de neurociência nesse caso, como ativar algumas ancoragens de conteúdo com isso tudo, né? Então você sai realmente impactado E nós estamos falando de cenários, né? Cenários. No final das contas são cenários. A gente, quando vai falar de cenografia, volta lá para o teatro grego, é lá que começa, assim, as máscaras, distâncias, proporções, som, né, iluminação, tudo é pensado. E vai evoluindo, né? Mas o formato ali é um padrão. Mas é interessante, a gente fez, esse eu comentei de Fortaleza, a gente fez um formato diferente, ele era central, 360, então é importante que essa dinâmica para os apresentadores seja também bem absorvida, porque não é todo mundo que tem essa presença de palco, que essa circula, segurança. Né? Então a gente precisou ter um trabalho com eles antes, né, para depois voltar e o cliente validar a ideia. Mas era uma palestra 360, e aí era dividido em salas silenciosas no mesmo formato. Então dividia-se o mesmo palco em 6 unidades, como eu tinha 6 nichos ao redor, então as pessoas ficavam lá com os radinhos, escutando uma palestra única e podia escolher em qual delas eles iam se situando de acordo com os painéis. Então, e aí a arquitetura em si ela era escultórica. A gente criou uma grande escultura no centro, que as pessoas entravam e olhavam aquilo, então tinha um trabalho de iluminação. E você hoje com a 9 atua nesse lugar ainda? Sim, a gente... O nosso carro-chefe, eu posso dizer, são os grandes eventos. Então, são áreas 12 mil, 14 mil, 16 mil metros quadrados, para 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas, nesse tempo aí de 3, 4 dias de evento. Então eu entendi que você tinha um braço... completamente. Pessoal, não, mas eu acho que é legal, acho legal falar do que você tá, sabe assim, tô com o pé na plantação ali, no que você tá fazendo. Isso a gente faz bastante. Porque isso é fundamental, assim, isso é tema também. Nós estamos falando de arquitetura, nós estamos falando do impacto desses ambientes, porque aí eu vou trazer fazer um paralelo, né, embora a gente pode falar também do corporativo, mas já que você falou que você tá mais com o pé no evento... porque tem um grande link, a gente pode falar isso daqui a pouco, né? Quando a gente vai trazendo isso tudo, ele vai vir de encontro com as marcas em si, que é o que a gente também faz. Então a gente está nesses dois universos muito presentes. Assim. Você diz lojas? Não. Loja é mais comercial, a gente não faz. Tá. Fizemos algumas coisas já, mas a gente vai, querendo ou não... Mas eu queria saber o teu olhar sobre isso, porque assim, né, outro dia eu estava até falando, a gente que é rato de shopping, a minha geração é a geração que viu os shoppings nascerem, né? Então, o Shopping Guatemi, que foi o primeiro shopping de São Paulo, eu tinha 6 aninhos quando o shopping abriu. Então, posso dizer que eu sou uma testemunha na estatística de quem viu os shoppings nascerem. E a gente viu uma transformação absurda das lojas, né? Da forma como as lojas interagem com esse público. E hoje, eu entendo que as lojas estão absolutamente cenográficas, né? São. Então, ela abriu, você vê que não tem mais aquela portinha, né, de vidro que você entrava, não.
São grandes auditórios, muito coloridos. Então, se você for pegar o próprio Boticário, as lojas de departamento, vem as lojas, por exemplo, da Dengo, né, com apelo de cores, a Farm, com um apelo de cores, de texturas, de treliças, de tramas, né? Então, tudo isso numa tradução dessa conexão com o público muito forte. Então, a arquitetura já não se basta mais, né, parece. Os elementos arquitetônicos. A gente tem que ir além. Eu entendo a tua visão. A gente fez uma rede de farmácia de manipulação em Pernambuco. E aí a gente precisou fazer uma imersão nesse sentido de a arquitetura não se basta. É preciso trazer mais olhares e visões para esse tipo de entrega. Então a gente fez uma pesquisa cultural muito forte. Vou dar um exemplo aqui. No interior do Pernambuco é muito quente e as pessoas não moram sempre na cidade que elas vão comprar esse manipulado. Então eles precisam sair da sua cidade, ir até a sua cidade do lado e muito calor. Então as lojas obrigatoriamente têm que ter um ar-condicionado no local para sentar, porque eles querem ser atendidos por uma pessoa, querem ficar dentro da loja com um tempo e é um tempo mais longo. Então é cultura. Aqui você vai numa farmácia de manipulação, não tem essa mesma característica, quer ir no balcão pegar, ir embora, enfim. Então o layout precisava abrigar esse acolhedor. E aí a gente trouxe códigos culturais da marca, lá da Finofarma, que é a marca em questão, com artistas locais. Então você cria alguns links, né? Eu estou falando de uma experiência que eu vivi, mas se você for trazer isso para Havaianas, por exemplo, é um outro universo. Sim, super case, mas né? É uma pesquisa muito similar, assim. O PDV, o ponto de venda que a gente vai ter, como é que ele vai ser esse formato de ativação. Voltando para evento, a gente tem uma série de ativações dentro do evento. Em cada lugar, você vai no foyer tem um, na plenária tem outro, na sala de reuniões vai ter outro. Porque eu tenho conteúdos específicos, eu quero ter umas brincadeiras, gamificações. Isso acontece também no varejo, querendo ou não, né? E eu percebo que cada vez mais as marcas, né, essas marcas mais robustas, que vêm com investimentos mais definidos, assim, né, costuradas com a questão da comunicação da arquitetura para tudo, né? As filiais, você pega uma prestinaria aqui, né? Tá muito definido. O layout, o público, né? Mas aí você pega uma Starbucks que já faz isso na contramão. Eu tenho uma Starbucks japonesa que ela é totalmente imersa na cultura japonesa. É mesmo? É mesmo. E deve dar muito certo, né? Certo. Porque é o tal negócio, né? Que é bom para o americano, não é bom para o japonês, nem sempre. Nem sempre. Tem alguns escritórios que fazem aqui a nacionalização de marcas europeias. Então você pega uma marca europeia para colocar no Brasil, como é que eu vou tratar isso, né? E aí você tem que mudar layout muitas vezes, de loja, funcionamento, para que funcione a loja aqui no nosso país e venda. E vamos dizer assim, né? No mercado imobiliário a gente tem muitos decorados, né? Que eu falo que é sempre o golpe baixo do mercado imobiliário. Não tem como. Pô, você vê um apartamento seco, sem nada, sem uma torneira, aí você entra num decorado. Cheio de espelho, aquela coisa linda, luz, né? Tem aqui os da Yoshi, cara, eu recomendo, você já foi ver? Não, mas eu já vi umas fotos, é lindo. Nossa, vai! Eu tô fazendo um merchan aqui sem, né, à toa, mas é porque eu estive lá e assim, você não quer sair do apartamento, que é só um ambiente, na verdade, não fizeram o apartamento inteiro. Então, a gente tem os decorados como um apelo de vendas fortíssimo de qualquer produto imobiliário. E a gente tem a Casa Cor, tem as mostras, né? Que são cenários. São cenários. São cenários para que as pessoas olhem, comprem, né? Se empolguem ali, né? Se sentem atraídas. Vamos levar isso para o teu olhar de cenógrafo, de quem está olhando para... Quais são, assim, os 7 erros? O que afasta as pessoas de um lugar? O que não te traz para dentro? Eu acho que uma iluminação é um fato super importante, ela tem que ser bem resolvida, nem de mais nem de menos, tem que ser certeira, né? Iluminação o que é uma iluminação certeira, Marcelo? Acho que a temperatura de cor certa, a intensidade correta, muita luz num ambiente que, sei lá, num quarto, a gente tem que ter uma luz mais acolhedora. Não sei, tem N exemplos que a gente poderia trazer para cá de iluminação. Mas com certeza a intensidade dela é o que impacta. Que impacta muito. Positivo ou negativamente. Como você falou, um decorado ela é super bem pensado. Você vê que é a luz de canto, que cria uma atmosfera, aí você muda para o jantar, ela aumentou a luz em cima da mesa. Você muda foco, você cria cenários dentro da casa. Tanto quando essas automações, você cria lá cena 1, cena 2, cena 3, ela vai mudando, né? A iluminação faz isso. Ou liga o ar-condicionado, enfim. A tecnologia ela é muito, muito ampla, né?
Agora, 7 euros é difícil, eu teria que parar para pensar um pouco mais. Temos um já, que é a iluminação. Eu acho que fluxo, com certeza, um fluxo bem definido. Fluxo de passagem? De passagem, As pessoas andarem bem pelos espaços. Eu tenho, assim, eu uso com o pessoal que eu vou trabalhar assim no dia a dia, uma forma de pensar. Quando você projeta que seja uma casinha de cachorro ou uma universidade, o processo de design é o mesmo. O pensar ali, o passo a passo. Então, vou falar de um evento, eu vou falar de uma casa, eu faria a casa do mesmo jeito que eu faço o evento, assim, o jeito de pensar, do design. Então, se a gente pegar o design thinking, que foi super em moda, a gente começou a trabalhar com esse raciocínio lá por 2014, não tinha isso muito no mercado, e as agências já estavam nisso, porque já tinha visto isso lá no Vale do Silício, não sei o quê. Então já traziam para cá, e a gente já, o que está acontecendo? E daí, pô, como isso acelera o pensamento da gente. E aí quando eu fui ver, nossa, mas é o que eu já faço na arquitetura. Você inventar no nome um livro para isso, mas eu já estou fazendo isso faz tempo. De uma maneira diferente, claro, né? A arquitetura tem lá estudo preliminar, tem projeto, executivo, mas se você pensar numa esteira de produção, é muito parecido. Então eu me adequei meio rápido a esse meio e acelera muito realmente, porque você tem algumas formas de você prototipar a coisa muito rápida, joga as ideias que são ruins fora e você já parte para a próxima etapa com algo muito definido. Num decorado é a mesma coisa, a gente vai ter que ter um fluxo bacana, não só para passar pelo corredor, mas eu entender a direção das coisas, que a cadeira, quando eu puxar, eu consigo que a pessoa chegue do outro lado e não fique pedindo licença para sair para ir no banheiro. Quando você vai no restaurante, espaço suficiente. Quando você vai no restaurante é a mesma coisa, você não quer sentar no canto alemão, porque, puta, eu sentei para tomar cerveja aqui, como é que eu faço? Ô, galera, o banheiro fica ali na outra sala. Melhor estar no... Isso é a experiência do usuário. Então, você pega mais um conceito e traz para o projeto, para aplicação na prática, né? Como eu deixo esse usuário à vontade, acessibilidade plena. Não estou projetando só para... eventualmente a pessoa pensa, é PCD, a pessoa com deficiência é o cadeirante. Não, gente, você tem a pessoa que está com o joelho machucado numa época, fez uma cirurgia, a pessoa que tem uma visão reduzida, audição reduzida. Então, você tem que pensar plenamente, né? Sim. A gente atua dentro do Boticário, então tem essa visão lá muito latente, assim. Como eu atendo esse grupo de pessoas de uma maneira super acolhedora e que funciona na prática. Isso na área de eventos ou de arquitetura? Aí entra numa outra área que a gente atua também. Então manda. Que é uma arquitetura assim, que conta um espaço que conta histórias, né? A gente fez o Espaço Memória no Boticário. No Boticário em 2015, 40 anos do grupo. Tá lá, eles estão lá até hoje esse espaço, eles vão reformar em breve, porque vão ter uma reforma na fábrica. E a gente passou por uma atualização no ano passado justamente sobre esse tema. Eu fiz uma visita com um deficiente visual. E aí que ele pudesse Marcelo, eu não consigo entender aqui onde é que está tal coisa. Então vamos acertar a altura das placas de comunicação de braille, a tela. Por que a gente não coloca uma audiodescrição? Porque daí eu consigo atender mais pessoas também. Porque ele faz a visitação com outros deficientes também. Sim, nunca está sozinho. Nunca está sozinho. E você sente que essa preocupação ela se estendeu nas outras áreas? Por exemplo, os grandes eventos que você faz. Sim. Isso, a questão das libras, né? A leitura da acessibilidade para o visual. Isso já tá na cultura. É um caminho, né? É um processo. É um processo. A gente já está muito melhor. Então você vê apresentações aqui no Guaíra, que são através de alguma lei de incentivo, já sempre vai ter. Sempre vai ter, né? Um tradutor de libras. Real. E é bom, né? Isso é bom. Ótimo. Isso é um lugar de consciência importante que a gente atingiu, né? É a empatia, né? Você se colocar no lugar para projetar, a gente tem que sempre se colocar nesse lugar assim, de desconforto do outro, pensar nas situações que podem ser mais complicadas e minimizá-las, né? E evento tem muito disso. Credenciamento lá, a pessoa reclamou que ficou meia hora na fila. Não pode, tem que fazer... Sim, tem que ter uma cacetada de gente, muita... Isso, porque a entrada, né? Ele tá ali ávido, tá ansioso para entrar, e aí pode dar errado, porque no dia caiu o sistema de uma máquina, e aí sobrecarregou a outra, como é que a gente resolve isso rápido? Então esses inputs, assim, precisam ser bem pensados também. E hoje, na tua área de eventos, você tem um nicho de mercado específico? Não, você atua em todas as áreas? Ou tem um lugar onde você está mais presente? É pensar o evento como um todo. A gente está indo mais nesse caminho, assim. O último que você fez? O último que a gente fez foi... tem 2 andamentos agora, mas a Demicon é um que a gente faz já, é o 4º ano seguido. O summit da Demicon. Nível Brasil, provavelmente.
A Demicon é sempre aqui na Via Soft. Tá. E vem o pessoal do Brasil inteiro para cá, né? A Demicon cresceu muito. E como é que é? Como é que é transmitir a Demicon nesse espaço? A gente faz isso através de uma agência que é da GEPAC, que é a GNK, que é o braço de live branding deles. A gente atua faz muitos anos lá com eles, então o trabalho vem através da agência e a gente participa com eles, né? É muito bacana você ver essa evolução do evento. Começou lá com 2.000, 3.000, agora esse ano vai para 4.000 pessoas, então tem desafios, né? E é legal porque você tem um aprendizado. Eu consigo ver no ano passado o que deu errado, a gente consegue corrigir para esse ano, melhorar essas experiências, tira algumas áreas, coloca outras. Mas lá é isso que você colocou, é uma tela gigante, show. Esse ano a gente vai trazer um formato de arena mesmo, que nunca teve, arquibancada, coisa vibrante, grande. Vai ter uma tourada no meio. Algo assim. Não vai ter, mas eles vão ter... tem shows grandes no final. Eles fazem um evento bem bacana. Sim, bem bacana. sim. E fico pensando, né? Então, esses grandes impactos, né? Que parece que o ser humano está precisando ser impactado cada vez por coisas mais mega para poder se sentir sensibilizado, né? Não digo isso à luz da virtude, acho que tem uma reflexão aí, né? Porque que a gente está precisando de tanto estímulo, né, para se sentir... Pois isso ao mesmo tempo é um problema, assim, a gente tem que ter muita consciência, né, porque isso traz, assim, uma confusão, né, o tempo inteiro bombardeado com muita informação, ter os filtros, saber se desligar muitas vezes, então tem projetos que eu preciso me afastar dele para ter uma visão clara, depois voltar. Acho que o processo de projeto é meio assim também, né. Mas que bom que você é um profissional, isso, mas... Né? Legal, tem uma visão né? um pouco mais... Uma visão responsável, depois né? volta para ele. Tem que ter esses momentos. E aqui eu tô ouvindo você falar, e tô bem quieta aqui, porque eu vou soltar uma pergunta polêmica, mas eu acho que precisa, porque assim, eu vejo todos os nichos de mercado, né, falando em cenografia, já que estamos aqui nesse tema, né, o que virou, muito fortes. Então, né, citamos aqui o Boticário, a própria Copenhague, a Dengo, você pegar Havaianas, todas essas que vão traduzindo as suas histórias, né? Nesses layouts, né? Então, os lugares têm contado muitas histórias, né? Cada vez mais. Tal de storytelling, né? Na arquitetura, né? E aí eu vou para as imobiliárias, vou para o mercado imobiliário. E eu sempre pensei sobre isso, assim, porque acho que eu não conheço nenhuma imobiliária que tenha olhado para o seu negócio e falado assim, não, eu recebo pessoas aqui que estão mudando de imóvel, que estão buscando uma casa, uma empresa, uma sala ou um apartamento. Então, teoricamente, o que você pensa, né? Eu vou criar um ambiente para que assim, né? Assim como as empresas dos shoppings, eu possa provocar a melhor sensação possível para que essa pessoa aqui dentro fale, não, eu vou fechar o meu contrato aqui, de locação ou do que seja. E eu vejo que as imobiliárias, isso nível Brasil, essa cultura não chegou ainda. Não chegou. Algumas já, né? Poucas, você tem razão. É um processo que está sendo trabalhado. A gente fez uma experiência junto com o pessoal da agência, da GEPAC, de um lançamento em Santa Catarina. Mas aí é lançamento. Lançamento. Você está se referindo a uma imobiliária, assim, tipo assim, ó, imobiliária Adriana Imóveis. Eu vou locar o apartamentinho aqui do centro, imóveis antigos, né? Imóveis que... Eu tô lá, eu herdei do meu pai aquela imobiliária, que eu tô trazendo uma realidade bem frequente. Tá, meu pai abriu lá em 1950, eu herdei, né? Aí eu troquei umas cadeiras para modernizar, eu troquei a mesa para modernizar. Não, agora tá modernizada. Quanto muito ao logo, fui lá, deixei ela mais redondinha. É isso. A sede da imobiliária, você a sede, a loja. Ele pode transformar aquilo num ponto de venda. Então, é o mesmo raciocínio entendi agora a tua visão. É o mesmo raciocínio do varejo. Você trazia... Mas no mercado imobiliário isso é raríssimo, com exceção das franquias, né? Mas mesmo assim eu ainda vejo as franquias num lugar muito assim da cor, do mascote, mas não de um pensamento da arquitetura que possa provocar assim tipo um decorado da Yoshi, entendeu? Que você senta e fala, putz, eu não vou sair daqui, eu vou dormir aqui hoje. Isso aí. Pode fechar, amanhã vocês voltam porque eu quero ficar aqui, ninguém me tira. É o tal do ar-condicionado lá na cidade quente, né? Tem prazer em ficar lá dentro. E eu acho que o mercado imobiliário, enquanto varejo, né, nas imobiliárias, faz isso um dia, sai pela cidade
Entra em 3, 4 imobiliárias e tenta perceber como você se sente lá dentro, entendeu? Não é um ambiente que te afasta. Mas ele é mais protocolar. Ele não é pensado, cara. Não é pensado. Você tem razão. Tem uma oportunidade de mercado. Então, olha aí, ó. Pois é, fizeram até um silêncio meio eloquente, né? Tipo, o que a gente faz com essa informação? A gente deixa no ar para as pessoas pensarem. Isso. Gente, buscarem vale a pena pensar sobre isso. Buscarem os profissionais aí. Não por nada, assim, os lugares são ok, eles são lugares que te recebem, tem uma boa... Mas, assim, falta essa identidade, isso que o varejo já descobriu faz tempo, entendeu? Sim. Talvez as empresas de serviços não tenham tanto essa urgência, né? Eles não investem, talvez, nos locais de venda que isso acontece. E aí lá você converte também muita venda, né? Talvez pelo funil ali a pessoa vai até o imóvel para compra e lá sim ele vai ter experiência real para converter. Eu não sei qual é o dia a dia, se na imobiliária a pessoa vai muito e fica lá e fecha o negócio lá. Ou não, eu vou até os locais para ver o imóvel, ele tem que estar bacana, é lá que eu vou converter muito mais do que na própria imobiliária. Depende, né? Se você tem lançamentos, porque os plantões são bem pensados, a maioria, né? São. Os plantões são, né? E isso em São Paulo você vê a cada esquina. Tem plantões maravilhosos, né? Todos de vidro e muito, assim, e descartáveis, né? Descartáveis. Vai ficar lá, você fala, nossa, o cara montou um troço maravilhoso, né? Igual os estandes de eventos, meu Deus. Tem cada coisa que você fala, não acredito. Que o cara vai desmontar daqui 3 meses, né? Nos bairros, assim, você vai ali, Vila Olímpia, Moema, você fala, não é possível, cara, que o cara fez isso e vai desmontar, vai desmontar. E aqui a gente sabe que essa cultura tem gente que ainda tá no container, sabe? Bota o corretor lá, frita o cara lá, deixa o cara 10 horas lá dentro, sai que nem uma coxinha. Coitado. Eu fico pensando no cliente final. Isso é arrasado. Mas tem uma turma que já tá prestando atenção, né? Faz muita diferença. De novo, a experiência. A pessoa tá lá, bem acolhida, tem uma água fresca, né? Sim. Uma pessoa sorrindo, porque às vezes o cara tá lá o dia inteiro fritando igual uma coxinha e não vai atender igual, né? Não. Porque, de novo, é o espaço do colaborador que a gente pensa quando a gente faz sede de empresa. Como é que ele tá lá rendendo o tempo que ele tá lá dentro, né? Esse cara tem que estar bem. E num container não é o melhor dos mundos, né? Para esse tipo de coisa, para receber esse cliente, para falar de um grande imóvel. Às vezes você está numa planta ali de 200 metros quadrados, você recebe o cara num container. Como é que ele vai ter essa noção, entendeu? Então, tem contrapontos, né? Tem lugares que estão em evolução. Acho que tem empresários que já entenderam, né? Que esse lugar... Tem muito recurso legal, né? De imersão com óculos. Tem uns colegas que fazem isso que é de outro mundo. É muito imersivo, né? Você está dentro do empreendimento, é impressionante. Acende luz, você anda, tem a proporção muito, muito exata. Você está dentro do local que você vai comprar, assim. É incrível. E Marcelo, para a gente ir caminhando para os nossos finalmente aqui, eu tenho curiosidade de saber, você, né, com esse olhar, com essa tua vivência, tua experiência, que lugares já te impactaram, assim? Por onde você já passou que você falou, nossa, uau, olha eu aqui Qualquer tipo de lugar, assim? Qualquer tipo de lugar. Deixa eu pensar um pouco. São alguns, né? A gente teve algumas experiências legais, assim. Eu acho que esses espaços que são pensados para, sei lá, Museu da Manhã, é um lugar que me impactou muito. Museu da Manhã. Pela grandiosidade da obra, do arquiteto, que eu sou fã, então desde sempre já tinha estudado. Aí você vê aquela arquitetura monstruosa, linda, né, em formato de esqueleto, com um vão gigante. Então, o prédio por si só já é algo que me encantou. Aí você entra lá dentro e cada cantinho é pensado através querendo ou não, um roteiro que você passa para ter uma série de conteúdos sobre as preocupações com o nosso planeta. Então, eu saí muito impactado quando eu visitei. E aí, quando você acaba, a visitação vai embaixo, né, do lado... Você já esteve lá, não? Só na parte de fora. O dia que eu meu filho foi fazer uma apresentação de dança, eu estava com ele, estava lotado. Falei, putz, aí não voltei mais para o Rio de Janeiro, mas fiquei lá fora olhando para aquilo, né? É lindo, né? Parece uma baleia, né? É inspirado no... do Calatrava. O Calatrava, ele tem a arquitetura dele toda baseada, assim, não toda, mas muito do que ele faz baseado em esqueletos, assim, né? Nesses formatos. É muito impactante. É muito legal. E foge do comum. Então é uma coisa que eu busco fazer também no nosso trabalho, assim, principalmente com eventos, né? A gente quer sair desse lugar comum.
Um local que eu acho que todo mundo deveria conhecer é Inhotim. Que... Já estive, pronto, senhora, aí eu já posso falar. Não é? São muitas visões de mundo lá, de artes plásticas, de arquitetura, natureza, de tudo, música. A convergência entre os dois. É uma pancada, né? É uma pancada. É uma pancada. Tem um espaço lá que eu saí muito emocionado, assim, que são várias caixas de som, você senta no meio delas e cada caixa de som tem um instrumento, uma voz, e elas estão... Você fica imerso naquele local por um tempo ali, aquilo, as frequências te colocam num estado de vibração com o ambiente como um todo, assim, é incrível. É uma experiência muito única. Só trocando experiências, assim, para mim o que impactou muito, em algum momento tinha aquele lugar, né, a Voz do Centro da Terra. Legal, né? Nossa, aquilo ali mexeu. Porque, né, era uma edificação normal, mas quando você entende que tem ali um buraco que vai até... Não sei quantos metros são. Não me lembro, é bastante. É muita 400 coisa. Talvez? 40, e aí você põe o ouvido e vem aquele som gutural, né? Gutural. É muito louco, né? Gente, aquilo é muito louco. É muito louco. E parece que é uma voz conhecida. Mas a gente vai pirar aqui, né? É muito legal, porque tudo que a gente está falando aqui é muito sinestésico. A gente busca... sensibilizar vários nossos sentidos, né? Sensibilizar vários sentidos é muito bom. Mas você tá com uma visão no espaço amplo ali, que tem um vidro, nas tuas costas não tem nada, fechado, aí você tá com aquela questão do som mesmo, o aroma da natureza, então você tá imerso num espaço ali que tá te trazendo muitas informações ao mesmo tempo de leitura, de sentidos, né? Então é impressionante, né? Como a gente, olhando para a arquitetura, imagina você que está com eventos, a gente falando dessa efemeridade, né? De fazer coisas grandiosas para coisas que acabam rápido, mas que impactam, né? Ou a própria arquitetura que é mais permanente, né? E que fica e vai impactando. Mas acho que principalmente falar de ambientes que comunicam, né? E vai um pouco além, né? Da decoração em si, né? Dos objetos, né? Totalmente. O objeto ele está ali só para servir de apoio, né? Se for necessário. Se for necessário. A gente entende que ele tem que estar ali com um propósito, acima de tudo, né? A gente pode falar rapidamente, eu sei que está no final, mas do espaço das empresas, que a gente também acaba montando, né? Pega todo esse conhecimento que a gente vê traduzindo nos últimos anos e coloca isso para uma sede de uma financeira, que a gente fez algumas, banco digital. Como é que eu vou traduzir um código para uma pessoa que vai deixar o dinheiro dela lá, que ela se sinta muito segura? Então eu traduzo isso em alguns materiais. Parece meio óbvio, né? Mas qual vai ser? Vai ser uma pedra, um mármore dourado? Então a gente vai fazendo esses links das missões e visões dessa empresa com o que eu vou colocar lá dentro de material. E as texturas, e temperatura, como é que eu traduzo isso para que a pessoa que entrar lá já tenha uma leitura automática disso. Então isso é feito no varejo também. Você bate o olho e fala, opa, eu sei que isso aqui está vendendo chocolate. Como eu não sei, mas eu sei que eles vendem chocolate. Mesmo que tenha um monte de guarda-chuva pendurado ali, mas eu sei que eles vendem chocolate. É verdade. Como é que eles chegam nesse link? Claro, tem um monte de estudo por trás, né? Então, fazer sede de empresas, a gente vem com esse raciocínio. Então, eu fiz algumas já. E a gente gosta de ir do começo até o final. Começa com um projeto, a gente faz a compatibilização de todos os projetos, com os complementares também. Daí é uma parte bem técnica, né? Sim. Arquitetura bacana, layout, vai ter uma recepção de impacto, vai ter lá uma sala de reunião bacana, mas vai ter a área de colaboradores, a área de convivência, os banheiros, enfim, tudo que tem que funcionar ali para a empresa com setores. Então, uma leitura do organograma muito legal, a gente organiza isso no espaço e aí começa a colocar essas pinceladas que eu trouxe agora dos materiais, etc., para que a empresa realmente fature. No final, né? No final precisa da grana. E só uma pergunta ou curiosidade. Os funcionários, como é que eles recebem, assim? Imagino que alguns mais, outros menos, mas como é que vocês lidam com a resistência? Porque nem todo mundo, né, muda com tanta naturalidade, né? Ou não? As pessoas naturalmente aceitam o bom, o belo, o novo? Eu acho que o arquiteto, assim, ele tem uma questão de acreditar no que muita gente não acredita, assim, então é meio etéreo, eu vou materializar, então você vai fazendo a coisa acontecer. Acho que é meio natural isso pra gente. Então a gente vai trazendo elementos que as pessoas vão, claro, sempre com um direcional, né? De dinheiro, enfim, dá para fazer, não dá. Mas dentro dessa realidade, o
que eu posso fazer com isso que seja diferente para esse pessoal e que eles comprem a nossa ideia. Então a gente vai trazendo, a gente tem nossos mecanismos aí de mostrar isso para eles e sempre deu certo. Então eu não tive muita resistência, é difícil ter resistência assim em projeto. Geralmente as pessoas aceitam bem. Aceitam. Porque a gente também entendeu, claro, lá no passado eu tive problemas. Claro, né? Eu quero saber, isso que a gente gosta, né? O lado B do disco tem que aparecer. A gente passa por vários perrengues, assim, eu tive uma experiência quando eu era muito mais novo, assim, no começo de carreira, de fazer um projeto lindo, e aí quando a gente orçou, não, é impraticável, então perde-se, né? Perde-se. E acho que nem o cliente nem eu tivemos a maturidade de pensar em quanto aquilo ia custar de fato, com tudo, era uma casa, né? E aí viabilizou, ele teve que refazer projeto, aí a relação estava desgastada, isso faz parte, né? Mas a gente é resiliente, como eu coloquei, a gente tem uma ideia na cabeça e quer que ela viabilize, então vamos em frente. Sempre com muito respeito a todo o processo por todo mundo, assim, pela gente, pelo cliente, mas tem vários problemas assim, que acontecem, né? Aí em eventos tem um monte de história. Assim, porque você está no campo da criação, né? Na criação tudo é possível. Time, né? Você acha tudo. que a gente desenvolve esse conceito aqui em tanto tempo, às vezes não sai. Precisaria um pouco mais, né? Tem uma pressão ali muitas vezes, né? Que eu acho que isso é um grande motor para a gente também. Você diz na parte de eventos mais? Eu acho na parte da criação. Da assim, criação. Né? Você traduzir aquelas ideias todas e colocar aquilo materializando, é uma certa pressão, né? Pô, eu tenho uma tela em branco aqui, e agora? Porque além de você, além do ato de criar, aquilo tem que virar realidade, né? Realidade. Senão, e funcionar, né? E funcionar. Senão vira só um ato criativo, né? E aí tem uma outra questão que é importante quando a gente faz espaços que vão ficar, a manutenção, né? A gente pensou coisa muito legal, mas ela com o tempo dá problema, não dá. Então isso eu enfrentei muito já no passado. Materiais que não eram tão indicados e eu, não, vai dar certo, não deu. Tive que ir lá e corrigir coisas, né? Refazer. Isso acontece. E acho que um pouco fica aquele desfile de alta costura, né? Agora na Casa Cor eu vi um ambiente que tinha uma coisa, né? Eram uns fungos, umas algas, umas coisas em cima, assim, entendeu? Que era uma proposta de paisagismo. E muitas tramas, assim, macaramê. Eu falei, gente, a manutenção disso aqui é impossível. Pensando porque tudo na tua bem. Casa, né? Porque você pode deixar, mas, aquilo em um mês é fungo puro. Isso. E ainda mais se você tem alguém com rinite, com alguma coisa, ou se não tem, desenvolve, entendeu? Não tem como. Mas fica um pouco dessa alta costura, que você vê aquele vestido, né, que tem um troço aqui, uma manga. Você fala, não vou usar. É a tendência, né? Vai soltar a tendência e você vai tentar transformar aquilo em algo usável, né? É isso. Tem gente que eu acho que apela. Pega aquele vestido e sai e fala, não, é isso. Mas para a grande maioria de nós mortais, eu acho que... Por isso que a criação sempre te provoca, né? Ela é sempre um lugar meio incômodo, porque você vai ter que ajustar ela para um lugar funcional e viável e cotidiano. Sim, né? Sim. E não é sempre que é possível, né? E a gente que é criativo, a gente fica brabo, né? Porque a gente quer ver aquela ideia funcionar. Aquela ideia funcionando, claro. É aquela primeira. Vezes, a gente é meio cabeça dura. Vai dar certo, vai assim. Não, aí você tem que... Não vai dar certo, tá tudo bem, vamos repensar. E tem que ter essa humildade, assim, né? Eu pensei, quando você estava falando, eu pensei em algo aqui dessa questão dinâmica. A gente pensa muito, quando vai projetar para corporativo, nessa possibilidade assim, de ampliação e encolhimento, mesmo que seja numa escala menor. Assim, né? Uma empresa com 300 colaboradores e ela vai para 350, como é que eu faço isso acontecer sem ter muito impacto também? Financeiro, principalmente. Sim. Então, está pensado para ter uma reforma aqui, vai funcionar, teu setor, e as áreas continuam se falando, funcionando bem. Então, é um raciocínio bem importante, a dinâmica do espaço corporativo, né, nessas lajes corporativas, ou enfim. A gente está fazendo uma reforma bacana agora num prédio que era Comendador, quase na Batel. Um prédio inteiro. E aí foi um projeto, assim, difícil, assim, desafiador para resolver o layout da empresa. Por quê? Porque é uma empresa que está há muitos anos, 35 anos num local, que ele foi acontecendo e crescendo. E aí eles estão saindo porque não tem mais espaço para crescer, precisam ir para um lugar maior. Então é uma mudança de mentalidade entre os setores, entre as pessoas. Então a gente precisa fazer uma imersão com eles num tempo ali para vamos realmente extrair de vocês tudo que vocês querem
precisam e que dá para fazer, e tentar colocar isso num novo momento de vocês, que também vai ter um processo de adequação e mudanças e ampliações lá dentro. Então, até ter esse entendimento, a gente precisa ser certeiro nos layouts e as áreas se conversarem, e todo mundo fala, tá aí, a gente conseguiu chegar no resultado, a gente levou um tempo ali, né? Quando você olha, parece pronto, tá simples, não, mas Sim. dá um certo trabalho. E aí, quando você começa a obra, está em fase de obra agora, né? Então, a gente faz acompanhamento de obra também. Que é outro, né? Outro empenho. Coisa que a gente adora, inclusive, tá? Eu comecei estagiando, né? Desde o meu 2º ano de estágio dentro de canteiro de obra. Então, nunca mais saí. Você gosta? Adoro. Montar uma obra, um refletor, um troço, Adoro. um palco. Tem um negócio, você tá no meio da confusão, né, Marcelo? Eu gosto. Legal. Tá vendo a coisa acontecendo, materializando, ela criando vida, corpo. Eu gosto muito. Bom, Marcelo, olha, eu poderia ficar aqui... Poderíamos mesmo. Poderia, porque olha, já vi que tem muito caldo nessa sopa aí, né? Muito assunto, imagina, já me ocorrem mais 30 assuntos, mas não dá, vamos ter que acabar. Sim. Marcelo, quero te agradecer muito. Já deu para perceber, você é um cara que tem uma visão diferenciada, né? Deve ter um comportamento muito, assim... refinado, cuidadoso dentro da tua área de atuação. Dá para entender aqui na nossa conversa que né, você não está de passagem, assim, não está só assobiando. Você está atento, prestando atenção, agindo de uma forma elegante, vamos dizer assim, né? É um arquiteto elegante. Obrigado. E que bom, né? Que bom que o mercado, né, tem aí esses formadores de opinião, gente que está atuando com essa tua visão. E espero que o nosso mercado imobiliário aproveite na sua conversa, porque teve muita coisa aí para... A gente batalha muito para traduzir a nossa profissão para o mercado. Assim, né? Culturalmente, as pessoas às vezes não entendem muito. O que você faz? Você faz casa, sala? Não. Não é bem isso. Também, mas não. Então, é difícil a gente traduzir esses conceitos, né? Transformar em algo mais popular, assim, né? E eu gostaria que a gente conseguisse difundir cada vez isso mais para valorizar esse nicho, porque isso engrandece a sociedade como um todo, né? Com certeza. Tem um arquiteto que eu gosto bastante que ele fala, né, que a gente traz essa harmonia para a sociedade. E algo muito bacana, né? Quem não quer estar na frente de um bom cenário, né? Se a gente puder escolher um cenário, né, que seja o melhor, o mais bonito, o mais harmônico, o mais perfumado possível. É isso mesmo. Né? Marcelo, muito obrigada. Obrigado. E aproveitar para agradecer você que acompanhou nossa conversa, né, aqui até agora, que tão boa, tão rica, né, com tanta coisa interessante, né, como a gente tem coisas a aprender ainda. Cada entrevistado traz aí a sua riqueza, seu universo, a sua riqueza, e Marcelo trouxe aqui e engrandeceu muito o nosso programa. E agradecer também aos patrocinadores, né, que fizeram isso ser possível. Então, os nomes dessa turma que nos acompanha: a SZL Imóveis, a Paulo Celes Imóveis, Dedomite Incorporações, a Espaço Itualínea, a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná e a Invebras Imóveis. Muito obrigada e até o próximo episódio.